Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para falar, sobre a palavra de Deus com vocês, ou seja, para partilhar o pão. Esse é um mandamento de Deus para a minha vida, para a vida do meu esposo, que a gente compartilhe com os irmãos aquilo que Deus tem dado para nós, Nós fizemos aí um outro vídeo onde falávamos de tratarmos os nossos irmãos com diferença pela aparência deles, pela roupa, pela maneira de ser, E nesse vídeo está na mesma palavra, está lá no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante, que Deus diz assim, fé e ação. Amém? No outro vídeo nós falávamos a respeito de julgamento, nós não devemos julgar as pessoas, e eu vou ler agora aqui para vocês, Tiago capítulo 2, do versículo 14 em diante, que diz assim, na introdução, fé e ação. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver? Não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, vocês têm fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim, aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Amém, meus queridos? É assim, bem? Fé e ação, É como você orar, mas não ter nenhuma ação. Você não se levantar. E é como vocês terem assim, chegarem assim, falarem com Deus e falar assim, nossa, olha, Senhor, eu já orei tanto, mas o Senhor não fez nada. Aconteceu tantas coisas, mas o Senhor não fez nada. Meus queridos, nós temos que olhar com fé. E através da fé, nós temos que nos levantar, bem? Nos levantar. Com certeza. Fé, nós temos que ver
ter fé, é acreditar, né, que Deus está fazendo, né, e agir. Como agir? Não parar. Ah, eu orei hoje, amanhã eu não preciso orar mais. Não, irmão, você tem que continuar. A fé e a ação tem que estar juntas as duas. Você tem que continuar ali orando, tem que continuar falando com Deus, continuar ali na mesma determinação para vencer o que está ali impedindo. Por quê, irmão? A fé e a ação, ela tem que andar junto. Que adianta eu falar, eu tenho fé, mas não tenho ação? Vamos então, mostrar aí a fé de Abraão. Eu vou muito falar da fé de Abraão, né, bem? Abraão, ele usou a fé, ele teve fé em Deus. Por quê? Você imagina, né? Eu tenho só um filho, nós temos um filho único. Deus chegar em nós e falar assim, eu quero que você sacrifique o teu filho para mim. Foi o que ele fez para Abraão. Gente, eu não me vejo nessa situação. Mas Abraão, ele tinha fé, ele acreditava no poder que Deus tinha. E ele sabia que Deus tinha feito uma promessa para ele, que a herança dele seria do filho dele, do filho de sangue dele. Então ele falou, Deus quer que eu sacrifique o meu filho, mas ele tem poder para ressuscitar o meu filho e trazer ele de volta para mim. Então ele foi pela fé e levou o filho no monte para o quê? Sacrificar. Arrumou a lenha, subiu um monte, colocou o menino ali nas lenhas, né, que ele veio ali para acender no altar para sacrificar. E a hora que ele foi ali sacrificar o filho, Deus gritou com ele, Abraão, não toque no menino. Não toque no menino. E de repente apareceu o cordeiro ali. Então foi, irmão, a fé moveu a mão de Deus. Moveu Abraão. A fé levou ele a crer no poder de Deus. Ele teve fé e teve ação. Ele foi sacrificar o filho dele. Ele já estava com o cutelo indo na garganta do menino. Porque ele confiava em Deus. Você confia em Deus tanto assim? Você crê, irmãos, que se você ajudar uma pessoa, nada vai te faltar? Aqui também Deus fala a respeito da gente ver uma pessoa passando necessidade, a gente bater nas costas da pessoa, né, bem? Deus te abençoe. Deus isso. Abençoe você, né? Vista um agasalho, tá falando aqui a palavra, né? Veste um agasalho, né? Come, bebe, Deus te abençoe. A gente dizer Deus te abençoe é fácil, mano. É fácil, mas isso não vai mudar a situação daquela pessoa. Então, nós temos que olhar, olha, eu tenho um agasalho aqui que eu praticamente não uso, ou eu nunca uso, ir lá e dar para aquele irmão, para aquela irmã. Eu tenho 2 pacotes de arroz, Senhor, eu vou dividir esse alimento com o meu irmão. Eu tenho feijão, eu tenho açúcar, eu tenho o pó de café. Então, Senhor, eu vou dividir, eu vou ficar com a metade e vou dar metade para aquele irmão, para que ele consiga se alimentar. Olha, eu não tenho carne, meu querido, eu não tenho nada assim de bom, mas o que eu tenho na minha despensa é isso aqui. Eu dividi com você. E Deus, Ele vai nos abençoar. E nunca vai faltar, irmão. E vai acreditar. Isso é o que nós devemos fazer. A gente faz, meu irmão. A gente não faz. A gente pode acreditar nisso, irmão. A gente vê as pessoas passando o maior perrengue, sabe? Passando maior luta. E Deus, Ele mostra para nós. Ele mostra para quê, irmãos? Só para a gente ver, olha, eu tenho Deus, porque, olha, na minha casa não está faltando nada. Mas aquele irmão lá aí, não sei não. Aí já vem de novo o julgamento. Você acha que porque o irmão não tem um agasalho, porque o irmão não tem um alimento na mesa, é simplesmente porque ele não é um irmão decente, né? Porque ele não tem fé ou porque ele não serve direito a Deus. Ao invés disso, irmão, Deus pode simplesmente estar te provando. Ele permitiu que faltasse, mostrou para você
para que você visse, para ele ver o seu amor pelo seu irmão. A palavra de Deus não diz, né? Ame ao teu próximo como você ama você mesmo. Né, bem? Não, mas a gente... Essas duas palavras, né? Que Deus ama a Deus de todo o coração e ama o seu próximo a ti mesmo, está dentro de todo o contexto da Bíblia, né? Que a gente tem que ler, né, reler e pedir quem pode dar a direção e dar a revelação de todas as palavras. É Espírito Santo, irmão. Aqui ele fala, tem fé. Se ela não vier acompanhada de ação, será que essa fé pode te salvar? Irmão, você está fazendo uma pergunta. Será que ela pode te salvar? Será que você está agindo corretamente, irmão? Você chega, o irmão perto de você, está precisando de um arroz e feijão, ou você passa, você percebe que aquele irmão precisa de alguma coisa e você faz de conta que nem está nem aí com aquele irmão? E às vezes, bem, a gente fala dessas coisas porque é o mais comum. Às vezes, meu querido, aquela pessoa não está nem precisando de comida, nem de roupa, nem de nada, está precisando só de uma palavra. De oração, de um abraço. De uma palavra de conforto. De oração, de um abraço. Sabe, eu trabalhei muito tempo como depiladora, e quantas vezes, meus queridos, eu estava lá trabalhando na minha sala, e eu sempre orei por toda cliente. As clientes marcavam depilação comigo, eu orava a Deus pela vida delas, para que eu conseguisse fazer um trabalho que agradasse as minhas clientes, que elas saíssem de lá satisfeitas. E eu falava, Senhor, que elas não saiam de lá somente bem depiladas, mas que elas saiam com algo a mais, que elas recebam aquilo que elas precisam, que eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. E quantas vezes eu estava lá depilando a cliente, ou o cliente, porque eu depilava homem e mulher, e quantas vezes Deus usou a minha vida ali na minha sala de depilação. De repente, o Espírito Santo colocava palavras na minha boca e eu ia falando, e de repente aquela mulher começava a chorar, deitada na minha maca ali, começava a chorar copiosamente. E elas olhavam para mim e elas falavam assim, nossa, Lívia, eu precisava muito, mas como eu estava precisando ouvir essa palavra. E não era crente não era evangélica não, pessoas normais assim, pessoas do mundo aí, que não conheciam a palavra do Senhor, mas estavam ali sedentas de uma palavra, de um carinho, sabe, de um abraço. E ali eu parava a depilação, eu abraçava aquela cliente, eu falava assim, vem aqui filho, eu vou te dar um abraço, olha, recebe o meu abraço. Recebe o abraço de Deus. Deus te trouxe aqui hoje. Deus trouxe você. Ela falou, como é que você sabia que eu estava me sentindo assim? Eu falei, não sei de nada, filha. Eu não sei. Mas Deus, Ele sabe. Ele conhece o teu coração e sabe da tua necessidade, da minha. Ali eu já evangelizava a pessoa e ali eu ajudava a pessoa e aquela pessoa ficava grata, saía dali feliz. Eu orava pela vida da pessoa ali. Eu falava, eu vou terminar a depilação, aí depois eu vou orar pela sua vida, você aceita uma oração? E ela, lógico, claro, nossa. E ali eu depilava ela e eu ia depilando e falando da palavra de Deus, meus queridos, sabe? A gente tem que falar, a gente tem que falar da palavra, né, bem? O tempo todo. Não importa se eu estava trabalhando, eu estava. Né? Não importa. Aí você pode pensar, nossa, mas na hora da depilação, pois é, na hora da depilação o Espírito Santo me usava tremendamente. Porque não tinha maldade ali. Não tem maldade ali. Não existia Se não maldade. tem maldade no teu coração, não tem nada. De qualquer forma. Deus, ele vê aqui dentro. Ele vê o nosso coração, né, bem? Deus, coração, ele enxerga até o mais profundo do nosso espírito. Se nós não tiver ali, né, um coração vazio das coisas de maldade, Deus usa. Mas se você tiver cheio, um coração cheio de maldade, pensamentos, coisas ruins, como que Deus, o Espírito Santo, ele vai chegando em você e vai usar? Não tem como, irmão. Não existe essa maneira de o Espírito Santo usar uma pessoa que está cheia de problemas, cheia de maldade no coração. É como disse, não adianta dizer que Deus nos abençoa.
Então eu vou só dizer, Deus abençoa. Mas, e o resto, irmão? O resto deixa para lá? Por isso que Deus fala aqui, ó. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, coisa morta. É coisa morta, irmão. Eu levantava de manhã antes de ir para o trabalho, eu e meu marido, todo dia a gente faz isso, a gente lê a palavra, a gente medita na palavra, depois a gente ora, entrega nosso dia, nossa vida nas mãos do Senhor. E eu entregava cada cliente que eu tinha marcado naquele dia nas mãos do Senhor. E eu falava, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como for da tua vontade. Esvazia das coisas. E eu ia para o trabalho pensando, vou trabalhar. E era isso que eu ia fazer, eu ia trabalhar. E eu trabalhava e eu era usada por Deus. Né? Às vezes ali na hora da depilação, às vezes eu ia entregar panfletos meu na rua, enquanto não tinha cliente e tal. E ali Deus usava a minha vida. Então assim, meus queridos, amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Amar, dar um abraço, dar uma palavra. A palavra de Deus, ela diz ali, né? Um dos mandamentos de Deus é não matarás, né? Ah, você não pode matar, ok. Ah, mas eu nunca matei ninguém, glória a Deus, né? Nunca pegou uma faca e matou, nunca pegou um revólver e atirou. Tem várias mas, meu filho, quantas vezes você pode matar uma pessoa só com uma palavra errada? Então, assim, preste atenção, preste muita atenção. Viva para Deus, faça a vontade de Deus, esteja no centro da vontade de Deus. Amém? Nós precisamos estar em sintonia com Deus e nós precisamos deixar que o Espírito Santo dele nos dirija. Não é bem? Amém. Então, irmão, Jesus está voltando, ele está às portas, irmão. Eu não estou aqui dizendo para você, é isso aqui, não, irmão. Eu estou falando que o Espírito Santo nos conduz a falar. Jesus está à porta, está chegando, ele está perto, ele vai chegar. E nós estamos aqui abrindo seus olhos, né? Mostrando para vocês o caminho. Nós não, né, bem? O Espírito Santo está mostrando Deus o caminho aqui. Deus está usando nossas vidas para mostrar o caminho para vocês. Porque quando ele voltar, você esteja pronto, irmão. Esteja pronto para subir para a glória. Então é o tempo agora. Você se libertar dessas coisas. Aprender, assistir o vídeo. Poxa, eu estava fazendo errado. Nossa, aquilo estava errado. E vai transformando, vai mudando sua maneira de pensar, maneira de agir, né? E isso vai fazer com que você se liberte. Amém, irmão? Glória a Deus. Meus queridos, vou encerrar o vídeo por aqui. Fica aí mais uma palavra para vocês refletirem, né? Amor. O amor conduz todas as coisas. O amor está presente em tudo na nossa vida. Então, lembrem de amar o teu próximo. Lembrem de estar em santidade para que Deus possa usar a tua vida. Amém? Não olha para a aparência, não olha para status. Olhe para o que Deus está falando. Se um mendigo parar você na rua e falar, eu quero te falar uma coisa, de Deus, recebe, ergue a tua mão e fala, aquilo que é de Deus, eu recebo. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, né, esse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. E olha, sejam todos muito, muito abençoados por Cristo Jesus. Amém? E até a próxima.